Oi pessoal, meu nome é Christian Dias, eu sou estudante de medicina, estou indo agora para o segundo semestre. Vou dar uma comentada para vocês, os pontos que eu pretendo corrigir, as estratégias que eu tenho para esse novo semestre. Então vamos lá. Semestre passado, devido à correria e tudo mais, eu sempre estudei muito, então uma das coisas que me prejudicou bastante foi a falta de organização. Eu montava muitas questões, muitos resumos e tudo mais, e acabava perdendo eles. Eu montava durante as aulas, o resumo da aula, e acabava perdendo durante a semana e não achava mais. Eu ia para a aula, montava lá o resumo, chegava em casa, quando ia estudar, tinha que fazer tudo de novo. Aí nisso eu acabei corrigindo, nesse semestre eu pretendo corrigir, para deixar o mais certo possível daqui para frente. Outro ponto negativo que eu fiz no semestre passado, né? Eu peguei e deixei muitas matérias de lado para privilegiar outras, que eram matérias mais pesadas e tudo mais. Principalmente no G2, que era a parte 2 do primeiro semestre. O fato de eu privilegiar algumas matérias e outras não me beneficiou tanto, entende? Eu fui bem naquelas matérias que eu privilegiei, mas já deixei outras mais de lado, o que complicou bastante. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou levar elas todas juntas e estudar separadamente, claro, privilegiando a mais difícil, a que eu tenho mais dificuldade, mas não deixando tão de lado as outras matérias. Outro ponto muito ferrenho foi o acúmulo de matérias e a falta de produtividade em aula. Muitas vezes eu ia para a aula e muitas vezes eu estar lá ou não estar era a mesma coisa, sabe? Tinha matérias que, devido à complexidade, só a explicação do professor ali no momento não bastava. Então o que eu vou fazer? Sempre, um dia antes ou 2 dias antes da aula, eu vou dar uma olhada e vou fazer um resumo breve do conteúdo que vai ter naquela aula. Ou montando uma questão, um resumo simples com uma frase, nem que seja por slide do professor. Isso vai me dar um enfoque bem maior e eu pretendo aumentar minha produtividade durante a aula, que não foi tanta, sendo bem sincero para vocês, no semestre passado. E assim agregar mais para o meu estudo. Outro ponto negativo que eu fiz muito ano passado foi negligenciar o sono e os treinos, no caso de academia. Eu deixava muitas vezes de dormir ou de treinar para estudar mais ou conseguir fazer mais algum trabalho ou alguma coisa assim. Nesse semestre eu pretendo dedicar uma boa parte do meu tempo para dormir para realmente descansar, para ter uma cabeça melhor e vou seguir treinando diariamente certinho. Esse é o plano. Por causa que muitas vezes no semestre passado a falta de sono e a ausência de treinos deixava minha cabeça um pouco conturbada, eu não conseguia dar aquela respirada, sabe? Ficava o tempo todo só pensando naquilo e matutando, e eu sentia que isso acabava atrasando um pouco o meu desenvolvimento. Então eu acho que dedicar um tempo para dormir melhor vai me ajudar bastante, e manter um foco nos treinos vai me ajudar também. Um ponto negativo do semestre passado que eu acabei fazendo, e que eu pretendo corrigir nesse, é a ausência de leitura. Semestre passado eu comecei a ler o Médico de Homens e de Almas, um livro muito bom. Eu, infelizmente, não parei de ler ele durante o semestre para focar mais nos estudos e tudo mais, e eu senti que isso mais me atrasou do que me ajudou, sabe? Então, o que eu pretendo fazer? Eu já estou terminando o Médico de Homens e de Almas, e agora eu quero dar, nesse novo semestre, eu vou acabar ele hoje, o Médico de Homens e Almas, e nesse novo semestre eu quero ler esse livro. Não é dia fácil, um líder da tropa de elite americana conta como mataram Osama Bin Laden. Eu quero dar uma matada nesse livro, nesse novo semestre, utilizando ele como um enfoque durante as revisões, as leituras e os estudos, sabe? Para ele agregar mais. O livro, ao contrário do que muita gente pensa, ele não atrapalha nos estudos. Ele é um foco a mais. E eu acabei, durante a faculdade ali, o primeiro semestre, focando 100% em estudar e abdicando de tudo. E isso foi um ponto muito negativo que eu fiz. Outro ponto negativo, semestre passado eu ficava muito pilhado quando tinha prova. Isso acabou me atrapalhando bastante, ansiedade mesmo. Ficava um pouco bastante ansioso pré-prova. Isso me atrapalhou. Nesse eu quero tentar levar mais na boa, ficar mais tranquilo, sentir mesmo aquela tensão, mas não me desesperar tanto, porque particularmente agora que eu fiz o primeiro semestre, eu me sinto mais confiante. Então eu quero nesse semestre ficar mais tranquilo, mais calmo e fazer com mais paciência, levar mais na boa a faculdade. Não na boa de não estudar, mas na boa eu digo com a cabeça melhor. Com a cabeça melhor, a prova vai bem melhor, entende? Provas que eu fiz muito pilhado e tudo mais, eu acabei indo bem, mas não tão bem quanto provas que eu fiquei mais calmo e fiz mais tranquilo, sabe?
Então é isso que eu pretendo, ficar tranquilo, mesmo perante a tempestade. Último e principal ponto, que eu senti muita diferença durante a minha preparação do semestre passado, foi na finaleira do semestre, eu montava uma sessão de revisão pré-prova, para estudar no dia da prova, reunindo meus amigos e tudo mais. Então, o que eu vou fazer nesse? Eu basicamente, toda prova, eu vou montar uma revisão pré-prova para dar uma olhada no dia mesmo da prova. Isso me agregou bastante nas matérias de anatomia, que a gente dava uma revisada no dia mesmo, uma revisão geral que eu montava. E o fato de eu montar essa revisão e revisar e tomar a matéria com eles e conversar sobre, me deixava com uma confiança muito maior lá na frente. Então isso é uma coisa que eu quero colocar em todo o semestre de agora, para tentar ter um maior aproveitamento possível. E sempre, linkando as coisas do primeiro semestre com o segundo. Digamos, sempre usando a conexão, revisando e olhando e tudo mais. E basicamente vai ser isso que eu vou fazer nesse novo semestre. Tô bem faceiro que vai voltar às aulas. Essas férias eu optei mais por revisar, descansei bastante a cabeça. Tô com a cabeça melhor, mas agora eu tô com sangue quente mesmo pra estudar e pra esse novo semestre. Tô bem ansioso mesmo. Tem umas matérias bem legais. Ainda vou fazer um vídeo pra comentar e tudo mais, um pouco com mais calma e melhor sobre as matérias e outros planos pra facu. Mas aí a gente vai se falando, né? Então tá, é isso aí. Meu nome é Christian Dias. Esse é o Imperativamente. Dê like, se inscreva no canal. Abraço, tchau!